Então, vamos lá. Continuando aqui o nosso conceito, a gente estava falando muito da emuná na nossa parnassá. De novo, a gente faz a nossa parte, a gente tem que saber que tudo vem de Hashem, a gente tenta, a gente faz nossa parte, a gente se esforça, mas, em última instância, tudo depende só de Hashem. E, ao mesmo tempo, tudo depende de Hashem, mas faz a tua parte. Ficar sentado, esperando, não é isso que vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Olha o que ele fala aqui, impressionante. Echada Hassadim Amar, um dos grandes Hassidim, um dos grandes tzadikim, assim ele falou, Animit Paleh al Mishenoten Lechavero et Masha Bore Gazar Alav Latet Lo. Quando uma pessoa ele faz, por exemplo, uma doação para um outro Yehudi, para uma outra pessoa, ou mesmo ele dá um emprego e ele dá o dinheiro no final do mês para essa outra pessoa, e aí ele começa a lembrar para a pessoa, olha quanta bondade que eu te fiz, você lembra? Eu te dei aquele dinheiro, eu te fiz aquele empréstimo, eu te fiz alguma bondade. Ele fica lembrando para a pessoa o mevakesh mimenu leodot lo aleia, e fica exigindo da pessoa que a pessoa agradeça para ele, que a pessoa louve ele por ter emprestado aquele dinheiro, por ter dado aquela tzedakah para ele. Tem muita gente que acha que é ele que está sustentando o seu companheiro. Veod yoter ani mitpaleh al mishay mekabelet parnassato al yedei acher. E ele fala, eu me assusto ainda mais, eu me assombro ainda mais com aquele que recebe o sustento do seu companheiro, Asher Muhraj Latet Lo, e aquela pessoa estava obrigado a dar para ele, quer dizer, alguém que trabalhou o mês inteiro e no final do mês vem a pessoa e dá o dinheiro para ele. Não foi a pessoa que deu o dinheiro para ele, é de Hashem. Aquela pessoa ela estava obrigada a dar o que Hashem tinha decretado no Shamayim, o Bekol Zo, o Mitiahe Seilav, Be'achnaa, e mesmo assim ele age perante essa pessoa com submissão total, o Medaber Elav Belashon Draká, o Meshaber Rotó, ele está sempre louvando essa pessoa, sempre engrandecendo, como se essa pessoa é aquele que dá o sustento para ele, Keinu Natan Micheló, como se essa pessoa deu do que é dele. Quer dizer, a gente olha quando alguém sustenta, não estou falando que a gente não tem que ter a cara tatov, não tem que ter reconhecimento, não tem que ter agradecimento. Não é isso que ele está falando aqui, mas quando alguém dá alguma coisa para a gente, ele está sendo simplesmente o intermediário do Criador do mundo. Olha que incrível, a pessoa ele se curva, ele se subjuga perante a pessoa que paga para ele o salário no final do mês, mas não se subjuga perante Hashem. Ve'en rumodeu meshabeach lo al sheizmin loit parnassato derech adam zeh. E ele não agradece, e ele não reconhece que, na verdade, era tudo mão de Hashem, que está mandando agora, através dessa pessoa, o sustento para ele. Então, olha que incrível quanto a gente foca, muitas vezes, isso vale para sustento, isso também a gente vai falar, vale para a saúde também, quantas vezes a pessoa ela fica eternamente grata àquele médico que salvou a vida dela, e ela não é eternamente grata ao Criador do mundo que mandou aquele médico simplesmente como um sheliach, como um intermediário para fazer aquela salvação. Então, tudo, a gente tem que ter a cara tatov, a gente tem que reconhecer as coisas boas, a gente tem que ser agradecido, até usar as coisas pequenas, a gente tem que ser agradecido. Eu vi uma vez que pessoas antigamente, na época dos Tanaim, na época dos Rabanim da Guemará, então o que está escrito? Que um juiz que ele recebia qualquer coisa pequena, alguém te fez um favor muito pequeno e essa pessoa ia ser julgada por esse juiz, o juiz pedia afastamento do caso, porque ele se sentia subornado. Então os rabinos perguntam, peraí, eles são tão pequenos que até um favor pequeno que eles recebem eles acham que é um suborno, e é o contrário.
eles são tão grandes, mas tão grandes, que até um favor pequeno para eles é um favor gigantesco. Para eles já é suborno. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Por um lado, a gente tem que ter a Karatatov, a gente tem que reconhecer todas as coisas boas, tem que ser eternamente agradecido por cada pessoa que fez para a gente, mesmo bondades pequenas, mas, ao mesmo tempo, não esquece que ele é simplesmente um intermediário e quem a gente tem que ser submisso e agradecido de verdade é com o Criador do mundo. ואם הוא לא משיג את פרנסתו על ידי האמצעים שהוא עוסק בהם, a gente falou na aula passada da pessoa que consegue, através do seu esforço, através do seu trabalho, ele consegue, Baruch Hashem, seu sustento, ele consegue fechar as contas, pagar tudo, mas e se a pessoa não consegue? A pessoa tem o seu sustento, a gente falou, cada um tem que procurar o sustento de acordo com características que Deus colocou para ele, coisas que a gente gosta, coisas que a gente tem capacidade, que a gente tem até força física para fazer, mas e se isso não está trazendo o sustento necessário para a pessoa, Yarshov Sheulai Parnasato Leyom Zeh Kvar Nimtzet Etzlo Od Mikodem Lahem Eila Shemechoser Itbonenut Ulo Yivchin Ba. Pode ser que Deus já mandou para a pessoa esse sustento e a pessoa, por falta de perceber, por falta de reflexão, ainda não entendeu que ele já recebeu o que ele precisa. Ou Sheulai Parnasato Tavoi Lav Bedrahim Acherot. Ou talvez vai vir o sustento dele por outros caminhos. Então, a gente tem que fazer sempre a nossa parte, faz o teu esforço, não veio dessa maneira, tenta de uma outra maneira, quer dizer, a gente tem que estar sempre tentando, mas sempre lembrando ao mesmo tempo que são simplesmente intermediários, meios para que Deus possa mandar para a gente o sustento. De qualquer maneira, em qualquer caso, tanto se a pessoa já conseguiu o seu sustento, quanto se a pessoa não conseguiu o seu sustento através do meio que ele escolheu se ocupar, Nahon mitzido lasok baemtsaim, sheochal leitparnes al yadam, ve'al litrashel milechazer acharechem. Então, a gente tem que fazer a nossa parte sem preguiça, sem, de novo, a gente usar desculpa. Olha, se Deus quer me sustentar, eu não preciso me esforçar muito, precisa se esforçar com honestidade, precisa se esforçar com realmente a pessoa fazer o que ele tem que fazer, e isso vai ser uma das maneiras de criar um canal de comunicação para Deus poder mandar o nosso sustento. E tentar sempre em áreas que são de acordo com as nossas características. E, acima de tudo, sempre confiar. Hashem não abandona ninguém. Desde o momento que Deus criou o mundo, ele garantiu para a gente, ele vai mandar o sustento, ele vai mandar tudo que a gente precisa. A gente precisa confiar em Hashem. Deus, ele nunca negligencia, nunca abandona, ele nunca ignora nenhum filho dele. Um pai não ignora seu próprio filho, Hashem também não ignora nenhum filho dele. Como shenemar, Tov Hashem lemaoz beyom tzara veyodea choseibo. Hashem, ele é bom, ele é uma fortaleza nos momentos que a gente está com sofrimentos, e ele sabe e ele vai ajudar em todos aqueles que confiam nele, que se apoiam nele. Bezrat Hashem, a gente faz a nossa parte, mas sem nunca esquecer da nossa confiança, da nossa tefilot, de colocar toda a nossa emuná no Criador do mundo e não nos meios que a gente usa para conseguir ter o nosso sustento. Agora, olha só que impressionante isso aqui. Baruch Hashem me ajudou a entender. A gente vai chegar lá,
Mas eu sempre me perguntei um detalhe interessante. De acordo com a sabedoria da medicina antiga, uma das curas que mais se usava antigamente era uma cura chamada sangria. O que era sangria? As pessoas acreditavam antigamente que uma pessoa que estava doente, quando ela tirava parte do sangue dela, ela tirava junto com o sangue, ela tirava a doença também. E, por séculos, talvez, trataram as pessoas com essa forma de tratamento médico. Hoje em dia se sabe que é o contrário. Você tirar o sangue, as defesas estão no sangue da pessoa e não é assim que você vai curar ninguém. Eu sempre me perguntei se a gente pegar, mesmo nas fontes da Torá, de muitos sábios da Torá, eles também incentivavam a pessoa doente a fazer sangria. A gente pega hoje em dia muitas coisas do Rambam, o Maimônides, que hoje em dia não batem 100% com o que a medicina ela ensina sobre os cuidados com a saúde. E eu sempre me perguntei, então, por que Deus não colocou na cabeça dos sábios que aquela cura não era a melhor cura? Eu encontrei a resposta Baruch Hashem aqui no Rovot Levavot. Olha o que ele explica para a gente. Também no assunto de saúde e de doença, She'al Adam Liftoach Bazeh Ala Boré. A gente tem que confiar 100% no Criador do mundo. Colocar toda a nossa emuná. Alguém que está doente, Deus nos livre a pessoa achar que vai ser o remédio, que vai ser o médico que vai curar ele. Toda a confiança da pessoa tem que estar no Criador do mundo. Mas aqui está a grande novidade, aqui está talvez o grande teste para o ser humano, junto com a emuná que a gente tem que ter completa em Hashem, alav lidog lebriuto atmidit aledei emtsaim tivim. A pessoa tem que se preocupar com a saúde dele através dos meios naturais. Quer dizer, a gente precisa fazer a nossa parte de acordo com os conhecimentos da medicina, de acordo com o que a gente sabe realmente que assim a ciência estudou, assim a ciência descobriu. Isso vai cair muito nessa vacina aí, a gente já vai ter uma nova revolução da vacina aqui no Brasil. Quer dizer, uma discussão muito grande de segurança, não vou entrar em política, Bezrat Hashem. Então, o lerapé et mahaloisav bedarkei arefuá anehugim baolam. E a gente tem a obrigação de tentar se curar através dos conhecimentos da medicina que são comuns no mundo. Quer dizer, cada geração vai ter os seus conhecimentos médicos e é isso que Hashem ele quer que a gente se ocupe. Como Hashem ele comandou para a gente explicitamente na Torá, verapó e erapé. Aqui a Torá está falando, esse passuk é um passuk que ele está no Sefer Shemot. A Torá está falando de uma briga de duas pessoas e uma pessoa se machucou nessa briga e aquele que machucou o seu companheiro, ele vai ter que pagar todos os danos, todos os custos, as custas médicas. E termina o passuk falando verapó e erapé. Daqui o Rashi explica para a gente, desse passuk, o médico tem permissão de curar o doente. O que quer dizer que o médico tem permissão de curar o doente? Se não fosse esse passuk, seria proibido pela Torá uma pessoa se ocupar com medicina. Porque se Deus mandou uma doença para uma pessoa, o que o médico está curando alguém? Se foi Deus que mandou, você está indo contra o que Deus decretou para a pessoa? Mas aqui a Torá falou explicitamente, verapó e erapé, o médico tem permissão de curar uma pessoa. Se o médico tem permissão de curar, significa, eu preciso procurar o médico, a gente tem a obrigação de fazer a nossa parte, de fazer estadlut, procura o médico, mas com cuidado. Mibli liftor ala emtsaim atzmam, mas sem acreditar, sem colocar a tua emuná, que é o médico que está te curando, que é o remédio que está curando a gente, keilu shehen gormim et abriut ou et amahalá, achando que são eles que causam a cura ou são eles que causam a doença. Eu vou voltar no conceito que a gente falou na semana passada da geração da Torre de Babel, que uma das opiniões
eles queriam construir um pilar para segurar o céu. Eles acreditam que o dilúvio é uma coisa natural, não tem nada a ver com Deus. Assim também a gente faz a mesma coisa quando toda a discussão do coronavírus é se é da China, se não é da China, se é um morcego, se não é um morcego. Quer dizer, olha que impressionante o quanto a gente cai, a gente tropeça nos mesmos erros que estão explícitos na Torá. Então, não acha que esses meios, tanto de doença quanto de cura, isso tem força por si só, porque isso seria idolatria, isso é falta de emuná no nosso Criador do mundo. O mibli lachov shehem mitzad atzmam moilim o mazikim, e a gente tem que tomar muito cuidado de não achar que o remédio ele é milagroso, é o remédio que está ajudando ou é a doença que está causando dano. Já contamos a história daquele Rav, que ele tinha uma cobra que picava as pessoas, e as pessoas falavam, a cobra está matando muita gente. Esse Rav, ele foi lá, ele colocou o pé na toca da cobra, a cobra picou ele e caiu morta. E ele andou pela cidade inteira mostrando, não é a cobra que mata, são as averot que matam. Então, não é a cobra, não são os vírus. A gente já falou também que vírus, olha que impressionante, aveiros e vírus, averot, aveiros e vírus, olha só a semelhança. Os vírus, na verdade, é Hashem que está falando com a gente. Todas as doenças é uma comunicação de Hashem. E é falta de emuná a gente achar que é a doença que matou ou o remédio que salvou. Tudo isso são simplesmente intermediários na mão de Hashem para ocultar a face dele. Eila mitor emuná she'emtsaim eile poalim rak bereshut haboreh. A gente tem que ter uma confiança completa que são simplesmente meios e que só funcionam de acordo com a permissão do Criador do mundo. Quantas pessoas a gente conhece que 2 pacientes têm a mesma doença, um se cura e outro lá além não falece? Quantas pessoas o médico dá o diagnóstico errado, o médico dá o remédio errado, pessoas que falecem por erros médicos gravíssimos. Quer dizer, quem colocou na cabeça do médico foi Hashem. Óbvio, se o médico fez isso, ele deve ter alguma culpa no Shamayim, se ele fez algum erro, se ele foi negligente, ele vai responder espiritualmente pelo que ele fez. Mas certeza é a vontade de Hashem. Não foi nem o médico, nem o remédio, nem a doença. A gente está vendo agora com o coronavírus, tem pessoas que têm a doença sem nenhum sintomas, tem pessoas que têm doença com sintomas gravíssimos, tem pessoas que estão indo embora. A mesma doença, porque é a vontade de Hashem, não é a doença. A gente faz a nossa parte, a gente tem a obrigação de se cuidar, de escutar os médicos, de escutar os rabanim, mas a gente tem que saber, tudo está na mão de Hashem. É por isso, para fugir talvez dessa idolatria, de achar que é um remédio que está curando a gente, que é o médico que está curando, existe na tefilá, a gente já trouxe essa tefilá que se faz antes de tomar um remédio, Yehi Ratzon, Sheye Esek Zo Li Rifuah, que seja a vontade de Hashem, que isso que eu estou fazendo agora, esse remédio que eu estou tomando, ele cause para mim a cura, matar, porque você, Deus, é o médico, é o curador verdadeiro, o curador que cuida graciosamente. E depois que a gente toma o remédio, a gente fala, Baruch Rofé Cholim, Deus abençoado você, que é o que cura todos os doentes. Quer dizer, não é o remédio. E a gente fala essa frase para ter a nossa emuná, para não tropeçar no que a gente fala no Shema Israel, Lo taturu acharei levavchem ve'acharei nechem, asher atem zonim achareichem. Não vai atrás dos teus olhos, não é porque você tomou aquela aspirina e saiu tua dor de cabeça, que foi a aspirina que te curou. É só um meio para que Deus possa atuar aqui no mundo. Isso é muito importante. A gente pode até saber isso racionalmente, mas precisa trabalhar, precisa voltar esse conceito várias vezes, refletir, para que isso possa entrar também no nosso coração. Agora, olha que incrível, a gente vai entender agora por que aquela sangria de antigamente
Era isso que as pessoas tinham que fazer. Kasher iftach adam alaboré, e quando a pessoa vai confiar no Criador do mundo, o Yerapeu Tome Rolió, ele vai curar a pessoa da doença dele, que ser da maneira que ele quiser fazer essa cura, imaledei emtsai, ou afilo bli emtsai, através de algum meio, ou sem aquele meio. Quantas pessoas também, eu tenho certeza, dá para fazer uma lista de pessoas que a gente conhece pessoalmente, que estavam com doenças, que estavam desenganados, e vão fazer o exame, a doença sumiu, desapareceu sem nenhuma explicação. Quantas histórias a gente já escutou de pessoas que os médicos já falaram não tem mais o que fazer, tem não sei quanto tempo de vida, e Baruch Hashem, a pessoa se cura, a pessoa sem explicação nenhuma de acordo com a medicina. Por quê? Porque não é a medicina que decide nada, não é o médico que decide quem vai se curar e quem não vai se curar, é o Criador do mundo. Ele pode curar através de um meio intermediário, ou ele pode curar diretamente. É isso que a gente tem que rezar para Hashem, para acabar essa pandemia e que não precise de vacina, que Hashem mande Mina Shammai, porque a gente já viu, a vacina, ele às vezes tem efeitos colaterais, tem outros problemas. A cura de Hashem, ela é uma cura completa, sem efeitos colaterais, sem sofrimentos. A gente tem que rezar e confiar só em Hashem. Como está escrito, David Amelech ensinou para a gente no Teilim, Ishlach Devaró, Deus vai mandar as suas palavras, vai ir paem, e a pessoa vai ser curada. Quer dizer, com as palavras de Hashem. Quando Hashem quer curar alguém, ele vai curar essa pessoa. Veitachen shaborei erapeotó, afilo bedavar amazik meod. Olha a novidade que o Rovota Levavot vai ensinar para a gente. Deus pode curar a pessoa até mesmo com o que causa dano para alguém. O que der errateva, o que pela natureza causaria danos para a saúde, Deus pode, através disso, curar a pessoa. Olha só aqui, entrando o conceito da sangria. Se a pessoa fazia esse tratamento médico, que hoje em dia é sabido pela medicina que faz mal para a saúde, mas ele fazia com emuná em Hashem, e ele fazia porque era isso que a medicina da época acreditava. Mas, de novo, ele não confia na medicina, ele confia em Hashem, e ele faz a estadlut dele, mesmo que isso hoje em dia é sabido, que isso causa danos para o corpo, com certeza isso curou muitas pessoas na época. Como olha só quantos exemplos que a Torá ela trouxe para a gente. Um caso do profeta Elisha. É incrível como, infelizmente, a gente não conhece muito do nosso Tanar, todas as histórias. A gente pega a base de outras religiões, tudo é criado a partir de uma pessoa que, uau, olha, essa pessoa fazia milagres abertos, essa pessoa ressuscitava, essa pessoa curava, essa pessoa multiplicava pães. Tudo isso está escrito na nossa Torá. Todos os nossos profetas faziam milagres abertos, e isso não fazia deles o Mashiach. Eles eram profetas de Hashem e eles sabiam fazer a vontade de Hashem cumprir aqui no mundo. Veio Elisha Navi, Beliripá etamai maraim, aledei melach. Ele consertou, ele curou as águas ruins através do sal. Então, o que é isso? Aqui ele traz uma nota de rodapé. Ele fala que tinha uma cidade que as águas da cidade estavam com algum tipo de contaminação, que as pessoas estavam morrendo por causa dessa água. E o profeta Elisha, ele pediu para as pessoas pegarem um pote novo e encherem de sal. Ele foi no manancial, na nascente daquele rio, ele verteu o sal que estava naquele pote, e está escrito no Tanar que aquela água ela ficou potável e nunca mais ninguém morreu por causa daquela água. Mas peraí, com sal? Desde quando o sal deixa uma água potável? Ao contrário, a teva, a natureza do sal é estragar a água. Se alguém tentar tomar água salgada, essa pessoa vai morrer desidratada.
O sal não transforma de jeito nenhum uma água não potável em água potável. Mesmo assim, a gente vê que, na verdade, o Elisha ele está usando uma coisa que, pela natureza, faz mal para o corpo, justamente para transformar uma água não potável em água potável. Veher Moshe Rabbeinu alav shalom, imti ketamai mamarim, aledei etzmar, também o povo judeu, 3 dias depois que eles saíram do Har Sinai, eles chegaram num lugar chamado Mará, e as águas estavam amargas, e eles não conseguiam beber daquela água. Então Hashem falou para ele, Vaiorei o Hashem Etz, Deus mostrou para Moshe Rabbeinu uma árvore, Vaishler elayam, e ele jogou isso no mar, ele jogou na água, nessa água amarga, essa água que as pessoas não conseguiam beber. E o que está escrito? Que aquelas águas ficaram doces, a água ficou potável, por causa daquela madeira, aquela árvore que Moshe Rabbeinu ele jogou. Fala para a gente o Midrash, que árvore é essa que Moshe Rabbeinu jogou na água? Ayaetz Ardufni. Ardufni, eu procurei aqui, é uma planta chamada oleandro. Nunca tinha escutado, Baruch Hashem. A gente sempre aprende coisas novas na vida. Essa árvore oleandro é uma árvore extremamente tóxica. É uma árvore que tem muito por aí, mas que ela tem propriedades tóxicas. Olha que incrível, como Moshe Rabbeinu, ele purifica a água do povo judeu, jogando uma planta tóxica na água. Então, para que Hashem faz isso? Para mostrar que não é a planta, não é a Shtadlut, é a vontade de Hashem. Faz a tua parte, mas saiba que é Hashem que faz as coisas acontecerem. Vehem Yeshayahu Anavi, Eripe etoro shel Hizkiyahu Amelech, miashrin bedavar mazik laor. Também o profeta Yeshayahu, ele curou a pele do Hizkiyahu Amelech, do rei Hizkiyahu. Ele estava com shrim, ele estava com bolhas incuráveis na pele. Como que ele curou isso? Ele curou com uma pasta de figo. Ele mandou ele passar uma pasta de figo na pele dele, de figo esmagado, e é sabido pela medicina que o figo ele causa danos para a nossa pele. Então, como que ele curou o rei? A pele do rei com uma coisa que causa danos para a pele é simplesmente Hashem querendo mostrar para a gente, é ele que, na verdade, está curando. Não é? A gente faz a nossa parte, mas, em última instância, é Hashem que ele está trazendo cura para a gente. O Kvar Yadu Alecha Keitza Nenash Asa Melech. E agora ele traz um caso ao contrário. O rei Asa era um grande tzadik e, infelizmente, que Shebatach Alarofim Levad, quando ele confiou nos médicos, ao invés de confiar em Hashem, Velo Batach Ala Elokim, ele não confiou em Hashem. Infelizmente, está escrito que ele adoeceu, ele no ano 39 do reinado dele, ele adoeceu, e os médicos tentaram, e no ano 41 ele faleceu, e os médicos não conseguiram trazer cura para ele. Então, a pessoa que confia nos médicos, infelizmente, ele não vai ter cura. A pessoa que confia em Hashem, ele está garantindo, não importa os meios que vão chegar para ele, mesmo que seja uma coisa que vai contra a natureza, se essa for a vontade de Hashem, se Hashem quiser que o azeite ele pega fogo, ele vai pegar fogo, porque Deus criou a natureza e Deus vai fazer as coisas acontecerem sempre de acordo com a vontade dele. Por isso, a gente tem que confiar. Acima de tudo, faz a tua parte, cuida da tua saúde, vai no médico, ele vai te indicar um remédio, toma o remédio que o médico te indicou, mas confia 100% que isso é só Shtadlut. Eu estou fazendo a minha parte para que, através desse meio, Deus possa me mandar o meu sustento. É como se a gente falasse, uma pessoa dentro da casa dela, ela quer ligar a torneira e ela quer que saia água. A água, na verdade, não está dentro da torneira. A água
ela está lá em cima, dentro da caixa d'água. Para a água que está na caixa d'água chegar na nossa torneira, precisa de uma tubulação, precisa de um cano. O cano é o meio, mas não é o cano que dá água. Quem dá água é a caixa d'água onde toda a água está guardada. Coitado daquele tipeche, daquele tolo, que pensa que é o cano que dá água para ele, não é o cano. Quem dá água para ele é a caixa d'água onde está toda a água guardada. É a mesma coisa, toda esta luta que a gente faz, tem que fazer. Não adianta a caixa d'água estar lotada de água e a pessoa esqueceu de construir o cano na casa dele. Não adianta abrir a torneira, não vai sair nada. Faz a torneira, faz a tubulação, mas saiba que tudo está na mão de Hashem, toda a brachá está na mão de Hashem, e ele vai mandar para quem ele quiser e quando ele quiser, e a gente vai confiar em Hashem, e assim a gente vai garantir a brachá que ele vai mandar para a gente. O Pirush Bitachon Anachon, Sheyesh Leishtamet Bo Bechelek Hasheni, ele vai também explicar na prática como a gente usar o nosso Bitachon, Bezrat Hashem. Olha só a visão, a ashkafá correta, a forma correta da gente ver a vida, como a gente tem que olhar o nosso dinheiro, como a gente tem que olhar tudo que a gente ganha na vida, para não olhar de uma maneira equivocada e, infelizmente, ter falta de emuná e não conseguir enxergar o que a Hashem está mandando e para que ele está mandando as coisas. Então, ele fala, Kolela dvarim anogim berechush adam darkei idnaguto beasakav, como a pessoa tem que olhar para os bens que ele recebeu de Hashem na vida, como ele tem que olhar para o comportamento dele que ele tem que ter em todos os negócios que ele vai fazer na vida, Kegon, a Mishar, quando ele vai fazer comércio, a Melachá, quando ele vai fazer qualquer trabalho mais especializado, Nesiá Bedrahim, tanto se ele for um vendedor ambulante, Itmanut, Shirut, Avodá, Becherut, Ameluchá, se ele trabalha para o rei, se ele trabalha com gerenciamento, qualquer trabalho que essa pessoa ela for fazer na vida, o Shear Minei Avodot, Veneciá Derech Amidbar Veayam, pessoas que têm que viajar para ganhar o sustento dela, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, como deve ser o nosso comportamento correto. Atzura nechona shel habitachon lelokim, badvarim eilehi, qual é a forma correta da gente confiar em Hashem, sheyasog bameh sheyasmin lo, abore midvarim eile, kedei tzorich michiato o mesono bilvad. A gente precisa trabalhar para conseguir o que a gente precisa para o nosso sustento. Olha que impressionante a ashkafá que a gente tem que ter na vida, quantas pessoas dedicam a vida para juntar dinheiro, para acumular fortunas, porque eles querem ter do bom e do melhor, querem gastar nos maiores luxos do mundo e querem mostrar para os outros, querem esbanjar para todo mundo o quanto isso é uma visão completamente equivocada. O que a gente veio fazer no mundo? Para que você está se esforçando tanto? Para que você está correndo atrás para tentar fazer as coisas que, infelizmente, só para juntar um dinheiro, que não é isso que Hashem ele quer da gente. Kedei leasiga leadam meinyanei haolam eraket masheu echrechi lekiumo. Então, a gente tem que lembrar sempre aquela famosa frase, a gente não deve viver para comer, a gente deve comer para viver. Quer dizer, a gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Trabalha para ter o teu sustento honesto, para ter a tua casa, o teu carro, a tua comida na mesa, para ter a tua tranquilidade. Ninguém está falando que é mitzvah nenhuma a pessoa viver apertado, a pessoa viver numa casa feia, numa casa que não tem nada. Tenha o que você precisa para uma vida tranquila, uma vida adequada, mas não viver para trabalhar, para juntar e juntar e juntar e mostrar para todo mundo, porque esse dinheiro vai embora.
todas as gerações é incrível. Às vezes, a gente pergunta para uma pessoa, mas por que você trabalha tanto? Não, porque eu preciso deixar Bezrat Hashem para os meus filhos, e você vê os filhos dele também trabalhando muito. Por que você trabalha tanto? Não, Bezrat Hashem, para deixar para os meus filhos, e os netos também trabalham muito. Vai ter alguma geração aí bilionária, com tanta gente trabalhando pelos filhos, alguém lá para frente vai ser bilionário. Quer dizer, a gente usa essa desculpa que a gente está trabalhando pelos filhos, pela esposa, pela família, mas no fundo, a gente trabalha demais porque a gente não tem a visão correta, a gente não tem a shkafá correta. A shkafá é a forma da gente ver a vida, a gente não esquecer nunca o que a gente veio fazer aqui no mundo. Para que a gente está aqui nessa passagem aqui no mundo? Não é para acumular dinheiro, não é para se afundar em luxos, em coisas do mundo material. A gente não veio fazer isso. E toda vez que a gente esquece, é que nem lama. A pessoa que está afundada na lama, quanto mais ele vai se debater, mais ele vai afundar lá. A gente tem que tentar ter claridade. A gente veio aqui para um trabalho espiritual. E, ras deixá-lo, uma pessoa perder a claridade que ele tem e acabar se dedicando mais do que precisa para juntar coisas que ele nunca vai conseguir na vida dele usar de verdade. Veima borei gazar sheyelo yoter mizeh. Mas e o que acontece nos casos que Deus decretou que a pessoa vai ter mais do que o básico? Baruch Hashem, a gente conhece muitas pessoas que têm bastante, que Deus deu brachá para ela, às vezes sem esforço. A pessoa nasceu numa família muito rica, Baruch Hashem, ele tem muito sem precisar se esforçar demais. Tavo eilav tosefet zu gabli tircha veigia mitzido. E muitas vezes Deus manda esse a mais, e às vezes é muito a mais, sem precisar de esforço da pessoa se empenhar muito. Que sheivtacha leelokim betosefet zu. Agora, como a pessoa tem que se comportar em relação a esse a mais que ele tem na vida? Ele deve confiar em Hashem, nesse acréscimo que ele tem. Velo yarbe lechazer, shelo yelo yoter mikedem mireato. Ele não pode. Agora, muita gente pensa, essa pessoa tem tanto dinheiro, ele não precisa se ocupar tanto. Às vezes, o contrário. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa vai estar ocupada, mais a pessoa vai estar, negócios espalhados pelo mundo inteiro, ele sempre está viajando. E olha que ravala, às vezes a pessoa abre mão da família, abre mão dos filhos, abre mão, às vezes, até da saúde, para ter mais e mais. O que ele teria já dá para ele, para os filhos, para os netos, e ele continua correndo atrás, se ocupando e perdendo os melhores momentos da vida dele. As gamim istadel kol abruim shebashamayim baaretz leosif lo alkar. Mesmo que o mundo inteiro tente acrescentar alguma coisa que não foi decretada por Hashem, lo yuchlu lasot zot beshum ofem alidei afem tzai. Não tem nenhum meio, não tem nenhuma pessoa que pode dar nada para ninguém que não tenha sido decretado por Hashem. Olha que incrível, nos mínimos detalhes, tudo que a gente recebe, tanto do lado bom quanto de surim, quanto às vezes castigos, sofrimentos, tudo é dado sob medida e não adianta tentar fugir do que Hashem decretou, porque se ele decretou, isso é o melhor para a gente. Conto uma história muito famosa do dois irmãos Sadikim, que eles saíram para um exílio voluntário. Esses dois irmãos, eles estão num exílio voluntário, eles estão dormindo em bancos de praça. Tudo isso era o costume antigamente para as pessoas terem algum tipo de expiação espiritual. Então, era o Reb Zusha e o Reb Elimelech, os dois irmãos tzadikim, que quantas histórias a gente sabe sobre eles. Eles chegaram uma vez, eles estavam deitados num banco de um barzinho, né, de um boteco lá, e eles estão deitados e chega um grupo de camponeses russos antissemitas e eles estão bebendo, e eles estão lá alegres, eles começam a dançar,
E tem uma pessoa lá do grupo, ele odeia judeus, ele vê aqueles 2 judeus que estão deitados lá no banco daquele bar, descansando um pouco, e eles estão dançando em roda. Toda vez que ele passa pelos 2 judeus, ele dava um soco na cabeça do Rebbe Elimelech. Então, ele passa uma vez, dá um soco, outra vez dá um soco, pela terceira vez ele dá um soco, até que o Rebbe Zusha fala, chega, eu não aguento mais. Por que só o meu irmão vai receber capará? Eu também quero receber capará. Eles trocam de lugar, ele pede para o irmão para trocar de lugar, e agora o russo vai bater nele. Quando eles vão dar mais uma volta, o russo pensa, meu, já bati tanto nesse cara, agora eu vou bater no irmão dele. Não adianta fugir. Quando está decretado, o Rebbe Elimelech continua apanhando, não adianta. Então, quando a gente tenta fugir do decreto de Hashem, a gente está sendo estúpido. Ninguém foge do que está decretado por Hashem. O mundo inteiro junto não consegue juntar mais 1 centavo para uma pessoa se isso não foi decretado por Hashem lá no Shammai. Vekasher iftach baelokim bedavar zeh, tiheh lo menuchat halev veshalvat hanefesh. Se a gente confia em Deus, nesse nível da gente entender que tudo está na mão dele, faz a tua estadlut, mas não é estadlut que vai te trazer nada. O que foi decretado por Hashem vai chegar na tua mão. Olha quanta tranquilidade, quanta paz de espírito, porque muitas vezes a gente está preocupado, será que eu fiz tudo que eu poderia? Será que eu investi direito? Será que eu fiz a coisa certa? Tudo está decretado no Shammai. Muitas vezes, até para fazer uma mitzvah, eu não vou citar nomes, teve uma vez um caso de uma aluna que ela fez o que era a vontade de Hashem, e isso causou, aparentemente, uma perda de parnassá de alguém da família, perda de sustento, e não causou, ao contrário. Quando a gente faz o que é certo, a gente não perde nada. Baruch Hashem, não era para entrar, não era para vir esse dinheiro, e Deus estava testando se a gente vai fazer o que é certo ou não vai fazer o que é certo. Tudo já está decretado no Shammai. A gente, Bezrat Hashem, tem que estar pronto para passar em todos os testes. Quando a gente faz coisas erradas, com certeza não é daqui que vai vir o nosso sustento. Eu já contei uma história que eu já contei, mas é uma história que eu não canso de refletir sobre ela. Como vencer os testes da vida. Um aluno muito próximo meu, que certa vez ele foi numa entrevista de emprego diretamente com o presidente da empresa. Era para ele ser contratado para ganhar o dobro do que ele ganhava, o trabalho dos sonhos numa empresa grande, diretamente entrevista com o presidente. O presidente pergunta para ele, olha, você vai ser o responsável, Bezrat Hashem, de todos os novos lançamentos da empresa, e começou a explicar o trabalho, e depois perguntou para esse rapaz, ele, Baruch Hashem, uma pessoa religiosa, estava de kippah, e perguntou para ele, olha, me explica uma coisa, eu estou vendo você aí com esse chapéuzinho aí na cabeça, me conta um pouco o que isso implica na prática aqui no teu trabalho. Ele falou, olha, a única coisa, na hora do almoço, eu não vou almoçar com todo mundo, eu tenho minha comida kasher, eu vou trazer minha quentinha de casa, e fora isso tem o Shabat. Shabat, sexta-feira, eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, eu posso compensar todos os dias da semana, se precisar trabalhar de domingo, de feriado, não me importo, só no Shabat, não venho de sábado de jeito nenhum, e sexta-feira eu tenho que sair um pouquinho mais cedo. Tá bom. O que aconteceu? Esse homem vira para o rapaz e fala, eu tenho uma pergunta para você. Eu quero te contratar como responsável de novos lançamentos. Vai ter um novo lançamento no sábado de manhã com lucro de $100 milhões para a empresa. O que você faz? E aí ele começou a suar frio, né? Ele falou, acabei de perder meu emprego. E ele parou para refletir, ele falou, eu vou ser sincero com ele. Ele falou, olha, vou ser sincero com o senhor, Shabat para mim é muito sagrado, eu não viria no sábado de manhã. O presidente da empresa olhou para ele mais sério e falou, eu acho que você não entendeu a pergunta, eu vou te perguntar de novo. A gente vai fazer um lançamento com $100 milhões de lucro, você é o responsável pelo lançamento. O lançamento vai ser feito no sábado de manhã, o que você faz?
O rapaz respondeu para ele, eu entendi sua pergunta, eu não viria, porque para mim o Shabat é sagrado. O homem virou para ele e falou, você está contratado. A gente nunca lançou nada no sábado, não pretendo lançar nada no sábado, eu queria saber os teus valores verdadeiros. Quando você falou para mim que esse tal de Shabat é sagrado, eu quero saber o que é sagrado. É sagrado, mas por 100 milhões você vende ou não? E eu estou vendo que você é uma pessoa de valores, você está contratado agora. Então, assim são os testes da vida, assim são os testes de Parnassá, a gente tem que fazer o que é certo, a Hashem ele vai testar para ver o quanto a gente realmente acredita nele, o quanto a gente confia que o nosso sustento vem só da mão dele, Bezrat Hashem. A gente vê quanta brachá a gente tem quando a gente cumpre a vontade de Hashem. Bekasher iftach bailokim badavar zeh. Então, quando a gente confiar em Hashem, a gente vai ter menucha salev ve shalvat hanefesh. Quanta tranquilidade. A gente vai poder dormir de noite tranquilo, que é Hashem que está mandando o meu sustento, não é o meu esforço. Eu sou honesto, eu faço o meu trabalho, eu chego na hora no trabalho, eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu sei que está tudo na mão de Hashem. Shema shenikzav lo, o que Hashem ele fixou para mim, lo yavor lidei acherim, não vai chegar na mão de ninguém. Ninguém pode tirar o que é meu, o que Deus decretou no Shamayim, ninguém pode tirar. Está escrito que Deus ele manda o sustento para cada fio de cabelo. O que quer dizer cada fio de cabelo? Cada fio de cabelo ele tem a sua raiz, da onde ele se alimenta. Olha só, não tem nada mais próximo no mundo do que 2 fios de cabelo. E um fio de cabelo não tira o que está destinado para o outro fio. Assim é nossa Parnassá, o nosso sustento está nas mãos de Hashem, e só nas mãos de Hashem ninguém pode tirar o que foi decretado para a gente, nem o concorrente, nada pode tirar o nosso sustento. Bezrat Hashem, vamos confiar em Hashem. Shelo yavo yoter mukdam, velo yoter meuhar. A gente vai confiar em Hashem. Nada vem antes do momento certo, nada vem depois do momento certo. Meazman shenigzar alav alavobó. Do momento que Deus decretou que o nosso sustento ele vai vir para o mundo. Quanto mais confiança em Hashem, Bezrat Hashem, mais tranquilidade a gente vai ter na vida. Isso é um trabalho, como a gente começou falando, é muito fácil entender na cabeça. Ah, o Rabino falou, o Rabino tem razão, verdade. Não é só verdade. Tem que jogar no coração, tem que internalizar isso e viver isso durante os momentos de teste, é que a gente vai saber se a nossa emuná ela é verdadeira ou se a nossa emuná ela era só da boca para fora.